Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos reagir a mais um vídeo e esse vídeo aqui ele é um corte de um podcast do Primo Rico, tá? Então é o Primocast, não sei se você já ouviu, mas eu recomendo muito, principalmente se você gosta de desenvolvimento pessoal, se você gosta de desenvolvimento financeiro, eu recomendo demais. Me mandaram esse vídeo aqui, então a gente vai fazer o react dele juntos. Eu vou dar alguma opinião em cima dele e a gente vai assistir junto para ver se realmente faz sentido. Fechou? E o episódio é como vencer o desânimo e viver uma vida com sentido. Sempre tem a ver com dinheiro, né? Então a gente vai analisar e ver junto. Então o podcast é do Primocast, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Depois tem os comentários aí, ó. Quem quiser dar uma olhada depois, já vamos deixar o like. Você também já deixa o like, já se inscreve lá no Primocast e bora de react. E antes que eu me esqueça, bora falar de dinheiro. Dá pra dizer que a jornada do herói é uma coisa de uma ótica de você se colocar como um protagonista da sua história? Ou isso fica muito coach? Cara, não, eu tenho pena do que fizeram com o nome coach, cara, porque é uma parada tão bacana, né? Porque é uma coisa muito, né? Eu penso no Luke, né? Ele tava lá, fazendeiro, fazendo o que os tios queriam. Ou seja, ele não vivia o que ele queria viver. O Skywalker mesmo. Tá? É, exatamente. Aí ele... Mas será que ele não vivia? Aí, ele de repente, ele vira um protagonista da história dele. O cara começa a seguir o caminho que ele quer, ele começa a fazer as coisas que ele acredita. Eu acredito que eles estejam, pelo corte, eles estão falando sobre você dar direcionamento para sua vida e você realmente assumir como o protagonista e o papel principal dela. Que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Ou por não ter o emprego ali dos sonhos, ou por não ter o dinheiro suficiente para poder fazer isso. Então, eu acredito que seja isso, o corte, tá? Mas vamos dar uma olhadinha juntos. Eu não assisti Star Wars, então, pô, vocês me desculpem aos fãs de Star Wars. Não assisti, então, se eles falarem só sobre isso, eu não vou saber reagir. Mas sobre dar um rumo para sua vida e tentar ser o ator principal, né? Ser o protagonista ali da sua vida, aí a gente pode conversar sobre. Andar com os caras que não é só os amigos do barulho, é a galera ele toma que o protagonismo, vai, né? talvez, da própria vida, porque ele era apenas um coadjuvante ainda. Então, mas o cara tá vivendo uma vida em torno da vontade de outras pessoas. mas pra mim, nessa ótica aí, até trazendo pro mundo normal, é uma galera que talvez, nesse caso, para mim, ele é mais tipo assim, talvez ele nem sabia. Ele tava vivendo no mundo dele ali, e ele nem sabia que existia outras coisas pra fazer. No mundo de hoje tem pessoas que, tipo assim, lá, acorda cedo, pega um ônibus, vai pro trabalho e, tipo assim, cara, fala assim, cara, o cara, ele ainda nem teve o seu primeiro chamado pra descobrir que tem coisas melhores no mundo pra acontecendo. Mas será que a gente não tá falando, hein, Guilherme, de uma... É porque às vezes a gente vive numa bolha, né? Então, dependendo da bolha que você vive, você acha que aquilo é o melhor que você consegue fazer e o melhor que você pode ter. Isso dentro, claro, da sua realidade. E muitas vezes tem algo ali fora da bolha. Um emprego melhor, uma moradia melhor, um estudo melhor, uma capacitação melhor e um conhecimento melhor para você conseguir sair disso. Acredito que isso seja muito importante, né? Então, dependendo da bolha que você está inserido, cara, você não consegue observar e enxergar 10 passos fora da bolha, né? Você consegue enxergar no máximo meio passo ali fora da bolha e acha que aquilo é a sua realidade e é só aquilo, enfim. No mínimo uma inquietação, sabe, o personagem ele pode até não saber o que há lá fora. Apesar do Luke, ele tinha uma ideia de que eu quero ser piloto lá fora, tá? Você lutou nas guerras clônicas, ele tinha uma coisa ali colocada na história do George Lucas. Mas no mínimo eu acho que o personagem, né, ele começa a sentir uma inquietação daquele marasmo, daquela vida que talvez ele não... Virou clichê, né? Mas ele não pertence àquele lugar. Sim. Ele busca por algo maior. Não necessariamente um chamado precisa ser literal, né? E não necessariamente o lugar que ele tá é um lugar, sei lá, ruim, hostil. Ele podia viver aquela vida dele Pelo lá tranquilo. Muitas vezes ele mora no paraíso. Tinha um próprio quarto ali, né? Tomando leite, não sei o que lá, podia jogar um videogame, virar fazendeiro e ficar tranquilo. Mas o chamado é maior, né? Quer dizer, eu acho que um grande problema das pessoas é hoje a gente tem uma cultura muito forte de mediocridade. E essa cultura tá tomada como normal, que é assim, cara... live de NPC e não vou fazer mais nada. Cara, exatamente, é assim, olha...
Fica aí, entendeu? Joga 12 horas de videogame por dia. Uhum. Não... fica na pornografia mesmo, entendeu? O cara Sem vai lá. responsabilidade. Isso, o cara piorando todos os negócios. Não lê livro, não sacrifica, não vai lá lutar, não vai fazer os negócios. Fica aí. Seja o que entendeu? você quiser. Seja o não que sei você lá. quiser, seja livre, blá, blá, blá. Sem responsabilidade. Não gosto. É muito lance de tem que ter muito mais equilíbrio do que qualquer coisa. Eu já ouvi de vários empreendedores e tal, que eles falam que em alguns momentos você vai precisar desequilibrar. Então você vai precisar sair um pouco ali da média para você conseguir ter resultados acima da média. Se organizar melhor, se cuidar melhor, tanto questão de saúde quanto questão da saúde mental. Então eu acho que é muito disso aí que ele prega, que ele tá falando, né? Porque a gente tá tão acostumado com a média, e aqui no Brasil é complicado porque as pessoas não querem que você saia da média. É o lance as pessoas te querem ver bem, mas não melhores que elas. Então é muito difícil você sair da média, porque as pessoas te puxam pra média sempre. Você tá começando a sair um pouco da média, e seus amigos, mas não precisa, tal, isso aí tá subindo a cabeça e tal. Então a gente vive uma vida querendo sair da média, mas sendo puxado sempre para ela. Isso é muito ruim. E eu acho que o ambiente interfere muito. Às vezes, não é nem pela pessoa em si, mas com quem ela convive. Às vezes, familiar faz isso com a gente, infelizmente. Gosto de trabalhar e não Eu vou gosto de trabalhar. trabalhar normal, Falar entendeu? pro jovem, seja o que você quiser, se fudeu, você confundiu Aí- o cara demais, Aí né? chega na empresa, cara, e aí tem o cara da geração Z na empresa, que não trabalha, entendeu? O maluco não trabalha. Quando consegue sentar e trabalhar. É o fenômeno que tá assim rolando. E veja, tem gente ótima da geração Z, mas quantos empresários não passam o fenômeno do jovem que não trabalha? E aí quando... E a última vez que eu falei isso aqui, fui cancelado fortíssimo. Né? Vamos deixar o Guilherme Mas eu já finalizar falo. agora. Deixa agora a tromba pra ele. Mas quem já me conhece, eu já falo isso direto, então Mas quem não tem esse pensamento não tá contratando o jovem Badawan que nasceu em 2023, né? Não tá Se você contratando quiser, esse o cara pode escolher. O cara fala, cara, eu vou contratar os jovens, não vou exigir, não vão se desenvolver, vou deixar o cara medíocre e vou deixar lá. Agora, se você quer uma outra cabeça, e quem é jovem em especial, porque fez até uma live conselhos para homens jovens. Para quem é jovem, isso faz um mal desgraçado. Desgraçado, que é sua vida não tem propósito, faz o que você quiser, curte a vida e não se desenvolve. Aqui, eu proponho outro projeto, que é a sua vida importa muito mais do que estão falando. Você tem, sim, um conjunto de talentos que podem contribuir para a humanidade. Sim. A sua vida tem um propósito. E se você começar a cultivar uma vida de... Olha aí, ó. Tá vendo? Sua vida tem um propósito. A cabeça do cara é diferente na hora da contratação já, pelo que eu entendi. Ele quer pessoas que se desenvolvam junto com a empresa e junto com ele, porque de mediano já tem muito. É isso. E, pô, é uma baita visão, né? É difícil um chefe ou um dono de uma empresa querer que a pessoa... Claro, né? Não generalizando jamais. Mas algumas empresas não querem. Ela quer o cara meio termo ali, o cara consiga cumprir o horário, consiga trabalhar e tal, e não desenvolva. Porque se ele começa a desenvolver, logo ele vai sair da empresa também. A empresa não consegue segurar muito ele, vão ter lugares que vão pagar mais, ele vai realmente se desenvolver a ponto de falar assim, cara, a minha hora está valendo muito, eu estou muito valorizado pelo que eu estou fazendo, então eu mereço mais. Isso, digo, o trabalhador, né? Não o chefe, o dono. bons hábitos e de sacrifício, você vai estar muito mais próximo de encontrar esse propósito. Porque o que mascara a pessoa é essa zona de conforto. Então, quando você começar a falar, cara, levanta de manhã, começa a fazer flexão, vai arriscar no empreendedorismo, começa a buscar excelência profissional, começa a ler bons livros, pega um livro tipo essa consequência do Richard Weaver, que é um baita livro, começa a ler. O que mais tem ali é bibliografia para mim, que eu indico lá no meu canal. Começa a ter bons amigos que crescem e fazem você se desenvolver. Fala, cara, eu vou melhorar cada dia, tira o desânimo, entendeu? Redescubra uma vida espiritual, vai ler a Bíblia. O Jordan Peterson, aliás, deu palestra sobre isso. Arruma seu quarto, o bom e velho do Jordan Peterson. Só do cara começar a passar por tudo isso, a vida dele já melhora. E aí ele já começa a encontrar e fala, cara, tem alguma coisa para fazer, tem algo chamado evocação, tem a ver com aquilo que só você pode fazer nas suas circunstâncias. Tem pessoas ao seu redor, tem talentos que te foram dados, tem circunstâncias. E muita gente tá mal, tá triste, tá com desânimo existencial, porque a cultura jogou para ela essa mediocridade, falou... Entendeu? O meio que a gente vive jogou essa média pra gente. Você não pode ser bem-sucedido, porque se você é bem-sucedido, você fez alguma coisa de errado, sabe? Esse lance de prosperar aqui no Brasil, ele é muito massacrado. As pessoas não apoiam quem prospera. Na verdade, é ao contrário.
aponta o dedo, fez alguma coisa, pode pesquisar que tem alguma coisa aí por trás, que não conseguiu fazer isso sozinho, sabe esse tipo de coisa? Então, infelizmente, a gente vive nesse meio. E é por isso que eu falo que é muito difícil você conseguir sair da média. Porque o meio que você vive, o ambiente que você vive te puxa para baixo, né? Falou que a vida dela não tem propósito, e a pessoa não desenvolveu essa cultura de disciplina e sacrifício para encontrar esse chamado. Não se cercou de pessoas sábias, entendeu? Perfeito. E eu acho que isso, às vezes, tem também um elemento aí onde se vilanizou, por exemplo, a ambição, confundindo com ganância, necessariamente. Sim. Entendeu? A diferença de... Porque, assim, existe uma diferença de ambição para ganância. Qual que é a diferença delas, né? Ambição é quando você quer ter coisas porque se sente merecedor, sente que você trabalha para isso e quer ter coisas. A ganância é você fazer qualquer coisa pelo dinheiro, em troca do dinheiro. Então, apostas esportivas, o tigrinho, cara, entrar em pirâmide financeira, achar que vai ter um retorno rápido das coisas. Isso é a ganância e você precisa se cuidar com a ganância, porque ela pode jogar para baixo assim de um jeito de questão de meses. Você perder tudo que você tem por ser ganancioso. Agora, você ter ambição é muito bom, porque você às vezes não se sente bem no lugar que você está trabalhando, você sente que merece receber mais, que merece ter mais. Você é merecedor e entende que isso é para você. Então é você ter ambição das coisas. É muito diferente, então tem que saber analisar certinho. E se você chegou até o final desse corte aqui, desse react, já reage, já se inscreve. Espero que você tenha gostado. Eu achei que foi um corte muito bom. Um corte um pouco mais curto do que eu tenho o costume de reagir aqui. Mas foi um corte muito interessante para a gente entender que precisamos ser o ator principal da nossa vida e realmente trilhar ela para um caminho e não deixar simplesmente ir. E ficar sempre ali na média, sempre fazendo com que nossos amigos nos mantenham, amigos, famílias, os amigos se mantenham a gente na média. Fechou? Então é isso. Espero que você tenha curtido. Um abraço e tchau!